Salve, salve, bem-vindos ao Fala Território Podcast, onde a transformação começa com a escuta. Nosso propósito é dar voz às comunidades, especialmente as comunidades periféricas de Porto Alegre, revelando as suas singularidades, seus saberes, seus conhecimentos. Nenhuma comunidade é igual à outra, né? Todas são únicas e a gente vai fazer uma conversa aqui. Eu sou o César Paz, empreendedor, membro do Pacto Alegre, articulador do coletivo Poa Inquieta, e tenho aqui do meu lado meu amiguinho, irmão aqui, Cleiton Chiarel, também, enfim, um baita cientista social, membro do Pacto Alegre, articulador aí do Poa Inquieta, e nós juntos aqui fizemos parte do projeto Territórios Inovadores do Pacto Alegre. No episódio de hoje a gente vai falar e conhecer um pouquinho mais sobre a Ilha Grande, né? Uma ilha do arquipélago das Ilhas de Porto Alegre. E vamos fazer um bom papo. É por aí ou não, Cleiton Chiarel? É por aí sim, César. Olá a todos. Esse podcast ele faz parte do projeto Territórios Inovadores, uma iniciativa do Pacto Alegre, que conta com o apoio, né, do coletivo Porto Alegre Inquieta. E a gente tem o patrocínio, né? O Pacto Alegre tem o patrocínio do Banrisul, do Sebrae X, vamos lá, que são do Sicredi e o mídia sponsor, né? Do grupo RBS. Hoje a gente está recebendo aqui duas convidadas muito especiais, né? Como o César disse, da Ilha Grande. A gente vai estar percorrendo aqui 4 blocos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o território, que vocês vão estar falando para nós, né? A gente vai conversar um pouco para conhecer, né, um pouco qual é a Ilha Grande, né, que a cidade tem. A gente vai falar também dos desafios e realidades locais, da comunidade, né, a participação que a comunidade vai ter no projeto, e também sobre os sonhos e futuros possíveis, né? Que é essa imaginação de cenário, que é um pouco mais fácil para a gente trabalhar, porque não é uma coisa que a gente está fazendo aqui agora, mas é aquilo que a gente vislumbra, né? Que vai ser, né? A Ilha Grande, né? A comunidade da Ilha Grande para frente. Então, por gentileza, eu vou pedir para vocês que se apresentem, né? Para a audiência, quem são vocês na fila do pão. Adorei essa expressão que o César falou, porque é bem isso mesmo, né? Quem são vocês? Uma forma bem simples, complicada. Vamos dar os créditos, que essa história de quem é você na fila do pão, ela tem origem lá num podcast muito legal de uma menina que trabalhou muitos anos comigo, que é a Cris Bartz, e que se chama Mamilos, né? É um baita podcast do universo feminino, né? E a Cris Bartz, ela é uma das âncoras. E ela que fala isso, né? Quem é você na fila do pão? Bom. Então, tá. Então, virou, quem né? são vocês na fila do pão? Então, plagiando aí a nossa amiga Cris Bartz. Pode, fica à vontade. Então, eu sou a Carla Goulart, sou diretora da escola Tia Jussara, lá na Ilha Grande dos Marinheiros, e também do Centro Social Marista Aparecida das Águas, que já está lá há 25 anos, 26, já há algum tempo. Tenho do meu lado uma dupla de peso. Prazer, eu sou a Silvia Bittencourt de Andrade, eu estou há mais ou menos 12 anos na unidade da ilha, né? Estou trabalhando na Tia Jussara com as crianças e eu sou educadora lá dentro. Já fui uma estudante da rede e hoje eu trabalho lá com os pequenos, né? Nossos bebês. Ah, que legal. É a Tiju, né? Isso, a Tiju. Isso, massa, muito bom. Muito bom, gente. Então, assim, vamos começar com o nosso primeiro bloco de 4, como o Cleiton explicou, e esse primeiro bloco é onde a gente quer conhecer um pouquinho melhor o território, né? Então, conhecer um pouco mais... talvez aí ouvir de vocês um pouquinho mais sobre o lugar onde vocês vivem, sobre os conhecimentos, os saberes, a cultura, o dia a dia, a vida, o cotidiano, né, da Ilha Grande. Então, ilha do nosso arquipélago e, enfim, espaço tão vulnerável do ponto de vista das cheias, e a gente viveu aqui o ano passado a tragédia climática, e, né, então vocês têm muita coisa para ensinar para nós. E a gente está aí querendo aprender. E aí eu acho que o jeito mais fácil é vocês começarem dizendo para nós como é que vocês apresentam o território quando querem que alguém
conheça esse território na perspectiva de quem nunca esteve lá. Então imagina que alguém que nunca foi até a Ilha Grande. A gente já foi, conhece bem a região das ilhas, mas imagina que tem um monte de gente escutando a gente que jamais foi sequer em qualquer uma das ilhas do nosso arquipélago. Quanto mais a Ilha Grande. Então quando vocês têm que explicar para alguém como é que é a Ilha Grande, como é que vocês fazem? A gente estava conversando a respeito disso, né? Como a gente classificaria a ilha na hora de apresentar. Então, uma das coisas que tomou, assim, a nossa mente foi a 10 minutos do centro de Porto Alegre, por exemplo, né? A gente tem um cartão postal, que é a ponte, né? Móvel. Então, que é algo bem característico de Porto Alegre. E a gente está ali, logo depois dela, praticamente, né? A gente tem a Ilha do Pavão e depois a gente já tem a nossa ilha. Então, uma área verde enorme. Então, a gente está do lado do Guaíba. O Guaíba circula toda a nossa região. É fonte de renda de algumas famílias ainda hoje, né? De lazer para tantas outras. E essa parte verde dela é o que realmente... esse contato com o meio ambiente, né? A gente tem ali animais que chegam na escola, que chegam nas casas. Então, a gente tem as crianças que trazem muito isso pra gente, esse contato com a natureza, que em outras escolas a gente já não conseguiria ver tanto, né? E ali é tão presente na comunidade. Uma outra questão muito importante da ilha, da nossa ilha, e quem convive na ilha, eu não sou moradora da ilha, mas eu convivo na ilha, a gente sempre usa esse termo, né? A nossa ilha, porque são várias ilhas, né? E cada uma das ilhas que a gente vai, as pessoas falam, lá na nossa ilha, todos fazem parte do arquipélago, mas lá na nossa ilha, a Ilha Grande, é extremamente acolhedora. As pessoas que chegam lá se sentem muito acolhidas, se sentem muito à vontade. As pessoas mais antigas já chegam contando, esse lugar aqui, o rio chegou a tanto, mas aqui todas as pessoas são muito felizes, tanto é a dificuldade de sair deste local, justamente em função disso, porque é muito acolhedor aí. Isso é legal demais, porque, inclusive, quando vão para Porto Alegre, vou para Porto Alegre, né? Isso. Então, imagina, é um bairro de Porto Alegre, mas a 10 minutos do Exatamente. centro, que a gente fala, né? A gente vai para Porto Alegre. Vamos caminhando, dá para ir caminhando. E como se a gente não estivesse ali em Porto Alegre, como né? se não tivesse em Porto Alegre. E tá a 10 minutos. Algumas pessoas, inclusive, algumas famílias, né, quando tá fazendo lá a matrícula, né, nas unidades, quando eu for para cidades, né? Quando eu for para cidade, eu renovo a documentação. Quando eu for para cidade, e aí tem um pouco disso também, né? Porque tem a ponte que divide e tem muitas coisas maravilhosas, né, nesse sentido, mas tem também algumas dificuldades que fazem parte do território. E a questão, é uma curiosidade mesmo, a questão da pesca. Existe ainda Existe para lazer. Poucos hoje fazem com a fonte de renda 100%, que seja fonte de renda 100%, né? Existem outras formas hoje de que eles ganham o seu sustento, mas ainda é uma prática, assim. Às vezes, se vocês, por exemplo, forem conhecer a ilha, próxima à escola ali, a Tia Jussara, no Pilar da Ponte, tem pessoas que ficam pescando de caniço ali. Entendeu? Mais dentro da comunidade, na área que a gente chama lá pra cima, que é a parte norte, tem pessoas que ainda jogam rede. Então, alguns pais de alunos, alguns até pais de funcionários hoje ainda praticam isso. Vendem, fazem como hobby. Então, é bem comum ainda. E tem gente vendendo peixe também, né? Sim. Aparece, ele vende esse peixe, tem umas casas todas decoradas, assim, trabalhadas. Exatamente. E outra curiosidade, assim, o que diferencia a Ilha Grande, por exemplo, das outras ilhas? Da Ilha das Flores, da Pintada? O que vocês acham que é único da Ilha Grande? Quando estava funcionando, o Hotel da Ilha era uma referência, né? Dentro ali da comunidade. Acho que é a única ilha que tem ali, tinha, né, essa estrutura de hotel e tudo mais. Sim. Então, era um ponto de referência, a placa bem iluminada, chamando bastante atenção de quem passava. Era de fácil acesso, porque assim que tu descia, ou se tu fosse sair da comunidade ou entrar, tu dava de cara com o hotel, entendeu? Tu dava de cara com a placa. Então, era fácil, assim, se localizar ali por ele. E me corrijam se eu estiver errado. Uma característica que, pelo menos para mim, que não sou uma pessoa que é do local, né? Quando eu vou para lá, algo que sempre me chama a atenção é que do lado norte, né, a gente tem uma comunidade um pouco mais simples, por assim dizer, né, com as casas um pouco mais
tradicionais. Mas do lado sul, né, a gente já tem casas grandes, já tem alguns muros altos, já tem um certo controle de trânsito, né, para as pessoas passar. Pelo menos para mim isso é algo que chamou a atenção, né? Não sei se nas outras ilhas esse tipo de característica se sobressai também. Acho que lá isso é mais visível, né, Silvia? Para quem vai entrar dentro das ruas, né? Talvez a Ilha da Pintada, alguma coisa assim, o início ali da Ilha da Pintada. A Ilha da Pintada se assemelha ao que seria o nosso final da ilha do lado sul. Então, as casas que tu fala, assim, né, com construções maiores e tudo mais, esse padrão mais alto. Então, a Ilha da Pintada seria ali o início da Ilha da Pintada, mais da ou ponte menos. ali, né? Isso, entrando, assim. Entendi. E vocês têm... Deixa eu só fazer um adendo. Outra coisa também que diferencia muito a Ilha Grande é a presença marista dentro dela, né? Porque no caso já agora, né? Mas é algo característico importante, né? Então, tipo, dentro das ilhas, a rede marista tá presente na Ilha Grande. Isso faz... Dos dois lados. Dos dois lados. Exatamente. Sem discriminação com o lado sul ou norte. Muito bom. Bom, eu acho que a gente deu uma pincelada assim nessa visão geral do território e é importante a gente entrar no que seria o nosso segundo bloco aqui. Bom, olhamos para o território, estamos tentando entender, quem nunca foi pega uma percepção inicial e agora a gente entra numa visão de desafios e realidades, né? Então, se a gente olhar hoje, né, para a realidade da comunidade que vive na Ilha Grande, eu nem sei exatamente quantas... Nós estamos falando de que população na Ilha Grande? Mais ou menos quantas pessoas? Não tem Eu nem sei se já foi feito censo, alguma coisa a respeito disso ali. Então, na última pesquisa que nós fizemos a nível de rede marista, a gente escreve relatórios, né, para poder... No arquipélago, em torno de 9, 10 mil famílias. 10 mil, talvez tenha o quê? Mas 1.500 ali na Ilha Grande? Porque agora, de uns anos pra cá, depois da ponte, tem a questão das pessoas serem itinerantes, né? Sim. Então... Sempre uma surpresa quem a gente vai encontrar. Mas então, se a gente olhar para essa questão da realidade, o que vocês acham que seriam os grandes desafios da comunidade, né? Olhando sempre numa visão coletiva, numa visão de construção coletiva. Quais seriam os grandes desafios, né? O que é principal? Né? Se tivesse que hierarquizar, onde é que estão as grandes questões a serem superadas pelas comunidades, né? Das ilhas em geral, mas especificamente, né, da Ilha Grande? A Ilha Grande tem uma questão que as famílias são extremamente vulneráveis, né? No sentido da questão social, né? O acesso à educação é relativamente precária. A saúde, só tem um posto de saúde longe, né? Que agora até nesse momento, depois da enchente, dessa grande cheia, o prédio então foi destruído porque não teve como manter, e tem agora um ônibus que atende, o ônibus da saúde, que os profissionais têm um esforço muito grande para conseguir manter o atendimento, mas também é bem pequeno assim. A própria questão da educação. Nós temos, então, a nossa escola de educação infantil, o serviço de convivência, né, que é o contraturno, e somente uma escola de 1º a 9º ano para atender todas aquelas crianças. Quantas crianças, Carla, vocês atendem? Nós, na educação infantil, antes da enchente, 112. 112. Hoje nós temos bem menos. E no serviço de convivência, então, no SESMAR, né, Aparecida das Águas, nós tínhamos, em média, de mais de 220 atendimentos. E estamos retomando, ainda não retomamos ainda oficialmente, né, porque suspendemos o contrato, mas vai iniciar agora no início deste ano, mas a perspectiva é que seja menos da metade. Aquela pesquisa que foi feita, né, muito bem por vocês, foi uma adesão sensacional, né? Queria agradecer novamente, né, pela participação de toda a comunidade. A gente conseguiu identificar ali uma questão muito forte envolvendo a mobilidade, né, e o acesso à linha de ônibus, né? A gente está falando de uma ilha que ela é estreita, que ela tem como a gente chama, ela tem
tem um lado norte, lado sul, e muito distantes um do outro, sim. e que não tem um ônibus para estar fazendo, né, esse trajeto. Então, essas crianças que vão para a escola de vocês, ou que vão para a escola do lado, a população que vai ser atendida, né, na unidade móvel de saúde, esse trajeto que a gente está falando aqui é sempre a pé, né? Faça chuva, faça sol. Sim. É sempre desse jeito, né? Aqui, estava dizendo aqui que 63% dos moradores classificavam como péssima, né? E outros 15% como ruim. Ou seja, a maioria absoluta reprova essa questão, né? Como é que vocês veem esse... É bem doloroso, porque nós vemos famílias, mães com crianças bem pequenas no colo, algumas no colo, ou de bicicleta, ou empurrando aqueles carrinhos. Pessoas né? idosas também. Idosos com muita dificuldade na locomoção. Tem um ônibus que é para as crianças do colégio no momento quando tem aula. Mas a grande maioria das famílias precisa se deslocar a pé, ou alguns de moto, poucos de carro, então a mobilidade... Sabe que no outro episódio a gente explorou um pouquinho mais essa questão da mobilidade, né? O quanto o sistema de mobilidade, que é muito mais do que o transporte coletivo, né? A capacidade das pessoas, na verdade, acessarem oportunidades, né? Acessarem, enfim, a uma possibilidade de trabalho, a educação, a cultura, a arte. Os direitos básicos. Né? E quando a gente olha para uma resposta como essa, quer dizer, 63% da comunidade considera o sistema de mobilidade e acesso a linhas de ônibus, né? Até porque a gente tem um modelo de transporte aqui que é muito monomodal, né? É basicamente ônibus. E 63% consideram péssimo. A gente tem um problema sério, não é de mobilidade, é de acesso a oportunidades. Justamente. E até as pessoas que se deslocam por meios próprios, a estrada é péssima. Sim, a estrada é péssima. Então, tu tem mesmo que tu tenha adquirido um bem que é teu, que vai te favorecer para te chegar mais fácil nas localidades, ou até para ajudar um vizinho em algum momento de emergência. Querendo ou não, é um gasto que tu tenha mais ali no final do mês, né? Porque tu tem a manutenção toda do carro, né? E a gente, às vezes, menciona, assim, por exemplo, o inverno, que é bem complicado quando não só em questão da enchente, quando alaga ali, pequenos alagamentos, mas, por exemplo, choveu uma chuva um pouco mais forte, a estrada fica esburacada, é barro para tudo que é lado. Então, as pessoas que têm que sair lá do lado norte para chegar até a parada já chegam com a roupa suja, calçado sujo, já tem que ter, por exemplo, uma segunda muda de roupa ou algum paninho para se limpar quando chegam na parada. Entendeu? Então é bem complicado, assim. Andar de galocha. Andar de galocha é praticamente um elemento fundamental no vestuário no inverno. É muito incrível, né? A gente pensar nisso. Quer dizer, a pessoa carrega um paninho para se limpar a hora que chegar, né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, um jovem, né? Que tem toda a questão da autoestima, né? E isso, quando está sendo trabalhado a autoestima, e nós trabalhamos diretamente com a juventude, a gente percebe isso. Claro. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem, ai, não, é longe. Isso é mais um motivo para desistir. Enquanto está sendo atendido dentro da ilha, é uma questão. Quando precisa passar a ponte, quem consegue quebrar esse bloqueio e aí consegue andar, mas quem não consegue ainda fica naquele mundo que ainda é doloroso e não avança. E nós estamos numa capital, grande capital. Né? É 10 minutos de Porto Alegre. 10 minutos de Porto Alegre, isso. Centro, né? Tá, então nós falamos da questão da saúde como um dos principais desafios, a questão da mobilidade, de alguma forma, né? E saneamento básico também é extremamente precário. Tem esgoto... Não sei nem se tratado, não necessariamente. Não. Só nas instituições e algumas residências. O resto é fossa e... Rio. Vai para o rio direto. Vai para o rio direto. Então essa é a realidade de todas as ilhas, né? No arquipélago, nenhuma tem um... E como está a questão da habitação após o evento, né, das enchentes? A gente sabe que tem uma característica ali das casas, algumas têm uma palafita, né, um pouquinho, são construídas em palafitas, né, pouquinho maiorzinhas assim, um pouquinho mais altas, mas mesmo essas casas na enchente
a água Sim, ela atingiu sim, elas, sim, né? sim. E aí agora, quando a gente estava fazendo as atividades com vocês, né? Acho que foi em novembro, mais ou menos, que a gente teve em novembro do ano passado, né? Eu vi que as casas estavam construindo, os moradores com os próprios recursos, né? Estavam construindo as casas com uma altura, assim, tipo, segundo andar, mais ou menos, Sim. assim, não sei quantos metros que dá. Acima de 4 metros. Oi? Acima de 4 metros. Acima da cota de A cota de... Onde chegou a quanto ali em maio do ano passado, na enchente? Olha, por exemplo, vou dar uma experiência própria. A gente ficou na casa do meu irmão, que tem 4 metros de pilar construído. E ela ficou mais ou menos 1 metro, mais ou menos, de entrar. Um pouquinho 3 menos. metros É, na ilha. ali. Isso. Então, essa questão de resiliência da comunidade se faz muito presente também nesse momento, porque a primeira coisa que a gente pensa, né, numa hora dessas é, vou embora daqui, não vou mais ficar aqui, porque isso aqui vai alagar de novo, né? E o que os moradores fazem? Constrói a casa maior, mais alta. Poucos, né, tem esse recurso. Pouquíssimos. Claro. Pouquíssimos. Mas se tu for conversar com qualquer morador antigo que ou nasceu ou se criou desde jovem ali dentro, não passa pela cabeça dele sair. Justo. A enchente, por exemplo, é algo que acontece naturalmente quase todos os anos. A gente teve uma pausa em 2015, que teve uma enchente, depois de alguns anos depois a gente ficou sem, né, na seca, assim. E aí depois a gente teve as enchentes seguidas de novo, 2023, que a gente teve 2. Mas são coisas naturais pra gente. Qualquer morador antigo ali dificilmente vai querer realmente sair. Para eles saírem, por exemplo, às vezes eles pensam nos moradores mais jovens da casa, né? Os familiares mais jovens, tentar modificar. Ou os próprios jovens já não querem mais passar por essa dificuldade, né? Que pode ser, digamos, evitada se sair dali. Mas os antigos dificilmente vão querer sair. De alguma forma, né? Esse movimento, que é um movimento da natureza, né? Quer dizer, Sim. que as cheias, elas fazem parte Do né, cotidiano. das comunidades que vivem nos Sim. arquipélagos, Sim. né? E no nosso arquipélago Sim. aqui especialmente. E a comunidade, ela de alguma forma, ela já se tornou bastante resiliente a um processo normal de cheias. Sim. Né? Sim, O que a faz gente parte. teve em 2024 Sim, foi né, fora supera tudo que Sim. a gente já tinha visto. Supera, inclusive, a enchente de 41, né? E aí, né, não é só as ilhas, foram muitas Sim, comunidades, sim. muitas afetadas que têm que, às vezes, replanejar. Sim. Mas a dinâmica de uma vida resiliente em ambiente de cheia é o que as comunidades das ilhas aqui vivem há muito tempo, né? Sim. A gente, Isso é- no caso, toda a família se adapta, né? Então, por exemplo, era muito comum, principalmente a área norte ali, que ela recebe a cheia muito mais rápido que a área sul, né? E o que o meio ali, que a gente chama ali. Essas pessoas dessa localidade específica, elas já têm, por exemplo, barcos em casa. Então, algumas optam, em vez de terem um carro, por terem um barquinho. Então, é comum, barco com motor, ou barco a remo, alguma coisa assim, caiaque, essas coisas assim, são meios de transportes comum. Às vezes, se tu for na enchente, por exemplo, às vezes até caixa d'água vira um meio de locomoção, sabe? Pedalinho, essas coisas assim. Então, as pessoas vão se adaptando a essa E vem se dinâmica. adaptando às gerações, na Exatamente, verdade, né? exatamente. Então tem toda uma cultura muito específica É. Sim. de gente resiliente também, assim, e que se adapta a uma realidade que é uma realidade que a gente tem muito essa memória recente de 24, né? Sim. Onde realmente se extrapolou todas as possibilidades e previsões que a gente tinha em relação a um período de cheias, né? Muito bem. A gente está esperando aí para entrar com um convidado especial. E aí eu vou só pedir para o Júnior, na hora que a gente tiver o convidado à disposição, que ele nos avise. Mas a gente pode caminhar aí para a terceira parte do nosso podcast aí, né, Cleiton? O que tu achas? Acho que sim. Acho que a gente pode ir avançando, sim. Só queria reforçar de novo que quando a gente fala de mobilidade, só que isso atinge demais a questão do emprego, a dificuldade de buscar emprego, a dificuldade de acesso à educação, Saúde. a dificuldade de saúde, em todos os aspectos. A gente fala de algo que é um problema transversal, né? Ele mobiliza uma série de outras necessidades, né, básicas, né, que a gente tem como cidadão, e que nesse caso a gente não tem como exercer, né, o nosso direito à cidadania minimamente, como ir e vir, né, prejudicado por conta disso. Bom, então, gente, já temos conectado aqui, né, nesse momento bem especial, que nós chamamos de momento Fala Medellín. Isso.
né, o Santiago Uribe. Só para contextualizar um pouquinho, né, Medellín é uma forte inspiração, né, para o Pacto Alegre, para o Porto Alegre Inquieta e para todos nós de Porto Alegre, de uma forma geral, porque Medellín é uma cidade que sai da condição de cidade mais perigosa do mundo e em menos de 30 anos, num processo longo de mobilização, de reimaginação dessa cidade, se transforma numa das cidades mais criativas do mundo. E o Santiago, muito mais do que ser de Medellín e ter participado desse processo todo de transformação de Medellín, enfim, tem uma experiência larga internacional como antropólogo, como um cientista social, em diferentes países, ambientes, territórios. E então, assim, bem-vindo, Santiago, prazer estar contigo. Obrigado aí por mais uma vez se disponibilizar a estar conosco aqui, fazer uma troca hoje com a Carla e a Silvia, que são, né, do território da Ilha Grande, ali no arquipélago das Ilhas de Porto Alegre. Obrigado aí. Boa tarde, César, Clayton, Silvia e Carla, pelo convite Boa tarde. e compartilhar com vocês hoje aqui no podcast. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre as ilhas, que eu acho que esse é um território estratégico muito importante, um território fundamental para a cidade de Porto Alegre, porque ela, depois das enchentes de maio de 2024, elas trouxeram um aprendizagem fundamental, e é que aquele território deveria virar um território com uma cultura anfíbia resiliente, uma cultura anfíbia que construya urbanismos de resiliencia de agua, una cultura anfibia que haga un desenvolvimiento humano y social de cara al agua como ese activo, ese mayor activo que tiene las islas y toda la ciudad de Porto Alegre, para que no tenga más una vulnerabilidad, un riesgo, sino una oportunidad de desenvolvimiento de diferentes dimensiones, desenvolvimientos económicos, desenvolvimientos culturales, más también como un laboratorio para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. A islas deberían ser ese gran laboratorio de resiliencia climática, donde la ciudad de Porto Alegre podría muy, muy sobre la construcción de estrategias, de acciones de resiliencia climática basadas en la naturaleza, que después puedan ser implementadas en la ciudad y que puedan tener todos esos aprendizajes. Yo que así se reconocen como una cultura desde mucho tiempo atrás, y que fortalecer esa resiliencia es fundamental para que podamos garantir el futuro social, urbano y de desenvolvimiento de las islas como un territorio innovador, estratégico de la ciudad de Porto Alegre. E Santi, e cultura anfíbia, né? A Silvia estava comentando com a gente anteriormente. A comunidade já tem essa cultura anfíbia, né? Há décadas, há gerações, né? O pessoal utiliza barco para se locomover quando precisa, já tem barcos de espera, opta por ter barco a carro, dependendo, né, de cada contexto. E o que a gente precisa agora é que esse entendimento, né, de cultura anfíbia se estenda para a prefeitura, né, para os gestores públicos, né, para a gente conseguir ter uma cidade onde consiga identificar a cultura, né, a questão da cultura anfíbia, né, nos locais onde isso se faz necessário, né, assim como a região ali do arquipélago, né, algumas outras localidades também, né, em Porto Alegre. A gente tem isso muito importante. Pode falar, Santiago. Clayton, porque as islas, elas são um território geoestratégico. Sim. Eu sempre falo que, por exemplo, instalar uma rede de alertas tempranas cedo para monitorear as enchentes e para também trazer os aprendizagens é fundamental para Porto Alegre. Mas
além de eso, el fortalecimiento de una cultura resiliente, de una red social de personas, de liderazgos locales, que puedan acompañar esos aprendizajes, que trabajen juntas en la construcción de un planeamiento de la resiliencia del agua, de la resiliencia de la emergencia climática en las islas, será fundamental para después compartilhar esos aprendizajes com todas as islas. Muito bom, meu amigo. Que bom te ter novamente aqui. Certamente a Carla e a Silvia aqui vão usar aí essas tuas palavras e recomendações para que os próximos anos sejam anos em que a gente possa, enfim, no arquipélago das ilhas ali tá prosperando de alguma forma, né? E as comunidades ali estão muito impactadas ainda pelas cheias de 24, mas tem um esforço de muita gente, uma rede social forte se conectando e tentando enxergar aí os caminhos que a gente vai ter para essa região. Carla, Silvia, alguma questão aí com Santiago? Quer aproveitar ou podemos liberá-lo para compromissos que o Santiago teve que interromper para falar conosco aqui? Então, Santiago, te agradecer, né, pelo encontro, pela oportunidade e esse termo cultura anfíbia. Nós já fazemos isso naturalmente sem usar esse termo. Então, qualifica mais ainda, dá um olhar cuidadoso e técnico, porque já acontece. Vamos usar nos nossos projetos pedagógicos, né, Silvia? E trabalhar no cotidiano com as nossas crianças bem pequenas, porque a gente sabe que a semente plantada, ela frutifica e leva sempre para o futuro. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom, obrigado aí, companheiro. Vamos caminhando aqui e mais uma vez aí, né? Sempre, o Santiago é um cara que está sempre disponível e é um irmão aí da nossa cidade, um parceiro grande aí de trajetória, de jornada. Obrigado, meu amigo. Vou te liberar agora. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, grande abraço, querido. Muito bem. Ainda eu tive alguma dificuldade ainda de escutar o Santiago, que está ainda cortando um pouquinho, talvez a gente, o pessoal tenha tido alguma dificuldade, mas vamos tocar aqui, eu acho que deu para entender. E é muito bom sempre ouvir o Santiago, né? Mesmo com alguma dificuldade, sim, é sempre bom. Assim. Vamos caminhar para o bloco 3, meu amigo. Já estamos aqui a metade, mais um pouquinho do podcast encaminhada. E o bloco 3 a gente queria falar um pouco sobre a participação da comunidade, ou, né, vocês aí como atores aí de todo esse processo dentro dos territórios inovadores com o Pacto Alegre, né? Queria ouvir um pouco de vocês, como é que está sendo, na verdade, a experiência até aqui, né, de se conectar com esse projeto. É um projeto que ele tem a liderança do Pacto Alegre, tem vários atores, né, várias comunidades, hoje são 7 comunidades, a Ilha Grande é uma delas, e a gente queria saber um pouco da experiência de vocês nesse bloco aqui, nesses movimentos iniciais, né, e as primeiras conexões, entregas, conversas, trocas, enfim. Como é que tem sido para vocês, de alguma forma, participar do projeto Territórios Inovadores? Quer começar? Então, nós viemos conversando sobre isso, né? E naquele momento que vocês estiveram lá foi maravilhoso, assim. Porque tem uma tendência natural de sempre mostrar as ilhas, o arquipélago, como um lugar de miserabilidade muito grande, de muitos sofrimentos, de muitas tragédias no sentido de perda de bens materiais. E sim, isso acontece, mas não é só isso. E quando vocês chegam lá com esse projeto para nós nos olhamos de uma outra forma, nos reconhecemos de uma maneira muito bonita, né, Silvia? Sim. Muito carinhosa e saindo daquele lugar de que ganha coisas e que é extremamente importante, as coisas materiais. Nós somos muito gratos, né, por toda ajuda recebida, toda a solidariedade que nós recebemos, mas aquelas famílias, aquelas crianças, os jovens, né, tem uma potência muito grande. E vocês nos mostrando por essa ótica, nós
ficamos conversando. Que legal, nós somos tudo isso Sim. mesmo. Uhum. E de que maneira a gente faz isso através de nós somos educadores, né? Educadores sociais. De que maneira a gente faz isso e desperta isso na nossa gurizada? Sim. E Como a nas gente... famílias? Como a gente consegue dessa visibilidade que os jovens, né, as crianças, principalmente da faixa etária que a gente trabalha, merecem. Porque é muito fácil, às vezes, a gente só agradecer, ou as pessoas que vêm de fora, eu vou entregar essa doação, tô fazendo o essencial para aquela família, né? E às vezes aquelas famílias ali são tão ricas de outras coisas, de uma troca, que não só receber aquela doação é muito importante, é significativo e é especial. A gente, como comunidade, agradece, mas também essa troca de chegar, de conversar. A gente tem recebido, pela questão da enchente, a gente tem recebido mais voluntariados na comunidade, né? E algumas pessoas têm se sentido cada vez mais pertencentes. A própria Melissa, né? Às vezes não sai de lá, já arrumou até afilhadas lá. Então, Uma tu vê que, que as famílias são acolhedoras. É aquela família que tu vai chegar, vai te oferecer um café, uma água, vai te contar uma história, entendeu? Vai aquecer teu coração, sabe? Então é importante que essas famílias sejam ouvidas, que as histórias delas sejam contadas, sabe? E passar isso para outras pessoas é a essência da ilha, né? Muito legal. A gente, eu acho que tem umas fotinhos aí, não tem? Temos, por gentileza, produção. Eu gosto de chamar a produção. Produção eficiente. Aqui tá toda a turma junta, reunida. Foi uma atividade de cartografia, né? A gente cartografou, na verdade, caminhou pela comunidade fazendo registros de relações, enfim, afetivas, inclusive, né? Aí, por sinal, é a primeira vez que a gente vê escrito o nome completo, né? A gente chama de Ilha Grande, mas é Ilha Grande dos Marinheiros. Né? Esse é todo o nome. Aqui as gurias estão fazendo a entrevista. Ali a Silvia no meio, ali a Silvia, ali tá entrevistando. E é muito legal, né? Porque a gente está ali, a gente está falando aqui de escutar a comunidade, né? Que é o que a gente precisa fazer, né? Uma volta às origens, né? Conseguir valorizar. Para a gente poder avançar, né, no futuro, a gente tem que valorizar o passado. Não pode esquecer o passado, tem que aprender as lições, né? E isso é uma coisa que a gente tem trabalhado dentro do projeto. Fico muito, muito satisfeito em saber que está tendo essa adesão, né? E essa troca, né? Aí tem voluntários do Pacto Alegre, gente de áreas com outras áreas técnicas, né? Diferentes. E que juntos, né, a gente acaba construindo algo, contribuindo de certa forma, né, para uma visão nova, né, das ilhas, e a partir daí a gente conseguir avançar, né, mais para frente. Então, essa cartografia liderada pela Selma Paese, agradecer a Selma por ela ter desenvolvido essa técnica conosco e ter trabalhado com a gente, né? Ela não aparece na foto aí, por sinal, foi muito significativo e relevante para esse momento, né, que a gente está passando agora pelo projeto. Muito legal. Eu acho que, enfim, a gente fica muito satisfeito, né? Nós de estar, de alguma forma, envolvidos todos com esse projeto que, no fundo, visa achar um caminho de transformação, de empoderamento também, de reconhecimento primeiro das particularidades de cada território, depois de empoderamento desses territórios, e depois um caminho de transformação mesmo, né? Essa visão de territórios inovadores é uma visão de transformação de territórios, mas não a partir de uma visão de fora para dentro, né? Uma visão de dentro para fora. E às vezes é trabalhoso, né? A gente sabe que esse é mas quiçá isso possa um dia inspirar uma política pública de transformação de territórios, né? Que é o que a gente, no fundo, busca. Então, a gente tem que buscar um processo bem metodológico dessa construção, né? De relação com a comunidade, de construção dos projetos principais, de identificação das necessidades e oportunidades. Estamos no caminho, gente. Estamos começando, mas estamos no caminho. Acho que a gente pode ir para o nosso último bloco. Podemos ir para o último bloco. Agora a gente vai poder estar falando dos sonhos, né? E os futuros, né? O futuro que a gente acredita ser possível, né? Para a Ilha Grande dos Marinheiros. Agora foi o nome completo, agora que a gente já está destroçado. Então, Ilha Grande dos Marinheiros é um nome grande, né? É um nome grande. Mais conhecida como Ilha Grande. Isso aí. Ilha Grande. Então, agora a gente fala de sonhos e futuros possíveis, né? E eu acho que a primeira questão, assim, fundamental é a gente entender que
mais do que identificar as necessidades, oportunidades, fazer essa visão dos grandes desafios, e foi um pouco que a gente discutiu até agora, o grande exercício é reimaginar o futuro, né? É olhar e dizer, não, mas eu sei que não é um caminho simples, mas é um caminho que eu posso, junto com muita gente, trilhar no sentido de transformar um território, se ele não puder ser toda a ilha, que seja uma parte dela, enfim, mas eu quero influenciar de uma forma objetiva no meu entorno, né? Naquilo que onde eu tenho os meus afetos, as minhas conexões, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Se a gente tivesse esse poder mágico, né? De transformar esse território, né? E olhar para um futuro, talvez aí num horizonte de 10 anos, como é que vocês gostariam ou sonhariam enxergar, né? Essa nova Ilha Grande dos Marinheiros? Como seria, né? Se vocês tivessem esse tipo de poder? E tem, na verdade, né? Mas tivesse o poder de realizar agora, como seria numa visão aí de 10 anos? O que vocês acham que é possível ir construindo de forma coletiva para transformar esse território? Eu acho que pensando a longo prazo, algo que seria muito útil na comunidade seria a questão da informática dentro da comunidade, né? Porque a gente não conta hoje com nenhum espaço que seja gratuito e que disponha tanto do material físico ali, os computadores e tudo mais, quanto da própria rede, né, gratuita. E isso seria de extrema importância. A gente tem os projetos que a rede marista faz na comunidade ali para os jovens e tudo mais. Tem também, às vezes, o apoio da escola, que fornece, às vezes, impressões, xerox para os membros, né, da comunidade e tudo mais. Mas seria interessante se a gente tivesse um espaço que pudesse ofertar isso aos finais de semana para os jovens como uma forma de lazer, também para as famílias terem acesso, né, às vezes a ver alguma questão de saúde, né, às vezes pegar o exame, por exemplo, que às vezes está online, para poder dar uma olhada e já levar no posto, né. Então, isso seria bem significativo, assim, que a gente não tem essa parte de informática, se não contar com o apoio das escolas, né, maristas que a gente tem, ou da própria escola estadual que a gente tem na escola. Aqui na comunidade. Isso, só para a gente entender, a gente, dentro do próprio projeto, né, Territórios Inovadores, a largada dele se deu com a iluminação digital, né, de internet, né, do espaço ali da Tiju, né? E aí isso acabou, de certa forma, avançando um pouco para a escola. O pessoal da escola também tem usado um pouco, né, o Wi-Fi gratuito. Vocês consideram, então, essa questão da conectividade, né, importante também para a gente, porque não basta só ter os computadores, tem que ter a instrução para saber como manejar e tem que ter a conexão. E o serviço gratuito, né? O serviço gratuito funcionando. Não só para lazer, né? Sim. Porque hoje em dia as pessoas têm acesso à tecnologia e o lazer é extremamente importante, né? Mas precisa de um pouco mais, e principalmente para a juventude, tirar esse véu, né, dos olhos que é exclusivamente lazer, tem muito mais, né, para ir atrás. E nós, como educadoras e educadoras sociais, a gente sabe que a informação e a educação a gente leva para onde nós estivermos, né? E quem tem acesso a isso e tem a oportunidade, não largue. Nas comunidades é muito isso. Quem recebeu a oportunidade de se desenvolver intelectualmente é uma baita de uma potência. Explode aí e vai transformando primeiro o seu mundo e depois o seu território, e isso acontece gradativamente na transformação social, que é o que todo mundo quer. É essa mágica que a gente busca. Eu acho que isso. Nós somos detentoras, quem trabalha em educação, a gente consegue um pouquinho disso na educação infantil, porque nós pegamos as crianças no colo, né? Quando a gente dá o limite, e o limite com doçura, mas o limite, e até para as próprias famílias. Mãe, agora não dá nesse momento, tu espera um pouco. E as mães já têm todo esse entendimento, e depois quando vai para o centro social já consegue um pouco mais, mas tendo mais oportunidades e principalmente o acesso à tecnologia e à conectividade, a gente tem tudo para melhorar essa nossa questão como território anfíbio. Adorei. Essa cultura anfíbia. A cultura anfíbia, eu achei lindo isso. Esse termo é muito bonito, né, Silvio? Sabe o que eu tenho saudade? Daquele galeto que a gente Foi bom demais, não foi? Quando é que vai ter outro? Vamos marcar. Foi maravilhoso, né? Foi. Assado ali na churrasqueira hora. Com... foi ótimo. Foi muito legal. Mas então, acho que vamos encaminhando aí para o final, né, Cleiton?
Vamos sim. Antes, eu queria deixar fazer um pedido para vocês, né? A gente tem um momento cultural aqui, tá? Não posso deixar eu já tinha me esquecido em episódios anteriores, dessa vez eu não vou me esquecer, tá? Mas essa trilha sonora que vocês têm escutado, tá? Por aí, gente, é esse aqui esse senhor de preto aqui, Man Black aqui, responsável, tá? Vou fazer o jabá aqui, ó. As gurias fizeram o jabá, né? Lá do Marista, vou fazer o jabá aqui do César aqui, ó. Lanceiras Negras, tá? Essa obra aqui, feita pelo César Paz e o Flávio Medina, parceiros. Já está disponível em todas as bancas. Nas plataformas. Em todas as plataformas. E é a trilha que é a trilha suporta o nosso podcast aí, Lanceiras Negras. Que inclusive é uma homenagem aí a todas as mulheres pretas, poderosas, líderes de comunidade, representada aí por 3 mulheres na música, né? Que é a Bia, lá da ilha, isso. A Negra Jaque vê se tu tá preparado. A Jaque, a Bia e a Mara. É porque e a tia Mara da Planetária. É porque é difícil de memorizar só Mara. A gente sempre chamava a Mara de tia Mara. Daí a Mara disse, não, eu não quero mais chamar de tia Mara, só Mara agora. E daí, pra lembrar, o gatilho é Mara. Que lindo, parabéns. E aí agora, a gente gostaria, já que a gente está nesse momento cultural, de ter alguma dica de vocês, cultural, né? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser... Esse é o momento, todo episódio o momento. A gente faz. Deixa uma dica, deixa algo para alguém que está nos escutando. Isso aí. Então, pode ser da comunidade, pode ser... É uma dica cultural. O que vocês sugerem para quem está nos escutando aí? Como dica final. Eu acho que como dica, e eu vou levar agora em consideração, acho que os pequenos, eu vou trocar minha dica. Boa. Os pequenos, eu acho que o filme que tá dando agora nos cinemas, da infantil, que é o do Chico Bento, eu acho que ele retrata bem como é a infância das crianças da comunidade, né? Que é subir no pé de árvore, pegar uma fruta. Comer goiaba. Exatamente, pegar uma goiaba no pé, direto do pé, brincar com os animais. Algumas crianças que têm um acesso ali ao Guaíba também vão ali aprender a pescar com os pais, alimentando os animais, cuidando deles. Legal. Então eu acho que é um filme que vai retratar simbolicamente um pouco do que as nossas crianças convivem diariamente. Então a dica da Silvia é que os pais levem As crianças ao os filhos, cinema. as crianças ao cinema e especialmente agora no Chico Bento. Isso aí. E a Carla? Reforço essa dica da Silvia, porque... Vale isso, tem que olhar o regulamento aí. Vale. Nós vamos ter que olhar o regulamento. Reforçado, então. Que legal. Prazerzão, então, tá aqui. Show de bola. Obrigada pelo convite. Tá. A gente também tem dicas, né? Eu vou indicar um livro. Agora a dica do Cleiton Chiarel. Pronto. A minha dica é esse livro do Carlos Leite, ele é organizador, é Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes. Porque é isso que o Santiago falou com relação à cultura anfíbia, né? Retrata muito disso, né? A cidade tem que ser sustentável, ela tem que ser feita pelas pessoas. Então eu indico essa obra aqui, é super legal, é uma coletânea, tem vários trabalhos legais aqui, todos com esse foco, né? Na gente fazer um desenvolvimento sustentável, né? Porque a gente está num planeta que se transforma rapidamente, né? Por conta de eventos climáticos, né? Então nada melhor do que a gente saber conviver, né, com isso. Então essa aqui é a minha dica. E eu vou dar uma dica também. Eu estava pensando mas eu acabei mudando para uma dica que é o filme que eu vi ontem, que eu já devia ter visto há muito tempo, porque é um baita filme. Mas nesse momento em que Fernandinha Torres está bombando, né, em função do Ainda Estou Aqui, a minha dica é que a gente veja o que a Fernanda já fez no cinema, né? Ela não nasceu para o cinema agora, né? E tem um filme especialmente que tem tudo a ver com o projeto Territórios Inovadores, que é um filme que se chama Saneamento Básico. Começa com a comunidade se organizando para resolver um problema de saneamento básico, mas vira uma grande produção audiovisual daquela pequena comunidade, né? Filmado e gravado no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Solo gaúcho. No Rio Grande do É Sul. verdade. Tem algum momento que eles dizem assim... o que a gente quer com essa produção audiovisual, com esse trabalho, com essa obra, é que as pessoas não precisem mais ir para Porto Alegre para
serem identificadas e ter o seu trabalho reconhecido. Legal, baita dica. E gurias, tem uma surpresa para vocês? Agora tem o presente do Fala Território. Legal. Que legal. Desse ladinho aqui, deixa eu ver se eu não vou errar aqui os tamanhos. Acho Meu que é acertei aqui. É um P. Obrigada. 2P. Que legal. Nossa, que que linda. lindo. Obrigada. Que linda, muito obrigada. Olha Será aí. usada, muito bem Lindo. usada. Ai, que Muito bom. bem usada. Representatividade. Linda, Show né? de bola. Muito show. obrigada. Muito bom, gente. Foi realmente incrível ouvir histórias, a perspectiva de vocês dentro da comunidade, uma comunidade que talvez seja pouco conhecida ainda, né? Quando a gente fala aí dos vários territórios, mais de 100 diferentes bairros da cidade, né? E o nosso papel aqui dentro do projeto é destacar da visibilidade, fazer trocas, né? Conversar, achar caminhos, né? Ouvir sobre sonhos, esperanças e etc. Então, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação e estamos juntos nessa jornada longa aí, né? Estamos caminhando. Né, doutor Cleiton? É isso aí, doutor César. Muito obrigado também, tá? Tamo junto. Isso resume demais, né? A gente tá, não se resume ao que a gente fez até agora. A gente é uma caminhada longa, né? A gente devagar a gente vai longe, né? Um passo de cada vez. Então, podem contar com a gente, né, para tudo e avançamos daqui aos pouquitos. Valeu. Valeu, muito bom. Obrigada mesmo pela oportunidade.